Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil especial neste documentário 2020, o ano que não terminou, lições para 2021. No episódio de hoje, nós vamos abordar questões sobre as contas públicas brasileiras, as escolhas políticas do país, a presença excessiva do Supremo Tribunal Federal na vida brasileira, a qualidade da cobertura da imprensa nesse momento único da humanidade, as implicações das redes sociais cada vez mais presentes no cotidiano, a cabeça humana diante da pandemia, a educação na pandemia e a discussão cada vez mais relevante sobre igualdade de acesso a oportunidades para diferentes gêneros e raças. Acompanhe. Nós não tivemos, por exemplo, continuidade constitucionais. E na última Constituição, que tem muitos méritos, mas tem muitos defeitos. Não é? Por exemplo, tão era difícil ali o pacto, o acordo, que se estabeleceu um grande empate. Tudo foi para a Constituição. O Estado virou um ente extremamente ineficiente. Por conta do quê? Por conta do engessamento que foi produzido na Constituição de 88. Em 86, os constituintes, eu estava lá, por isso que eu posso dizer isso, os constituintes receberam uma missão divina que lhes deu onipotência e onisciência. Então, vamos fazer uma Constituição que, do ponto de vista de princípios e direitos, é excelente, mas vamos engessar o Estado. Nós nunca mais haverá um presidente realmente eficiente. Portanto, nós temos que determinar hoje, 1986, quando estava sendo feita a Constituição, como ele vai gastar em saúde, em educação, o que vai acontecer aqui. O senhor está falando de dinheiro carimbado, é isso? Nós engessamos de tal jeito, Piotr, que hoje, 32 anos depois, o Bolsonaro tem para gastar 4% do orçamento. Ou seja, o Bolsonaro não é administrador de coisa nenhuma. Administrador sou eu, que estava em 86 determinando o que o Bolsonaro devia fazer hoje. Sem que você faça uma verdadeira curetagem nessas indexações, fixações, você jamais vai voltar a administrar o país. Você sabe, Adalberto, quantas portas abertas tem para se chegar ao Supremo? 32 maneiras processuais. 32 maneiras processuais. 32? 32. Inclusive, como se não bastasse o advogado poder... O advogado vai escolher, evidentemente, aquelas que interessam a ele, se para adiar, se para avançar, etc. Mas, como se não bastasse isso, você tem uma que se chama petição. A petição é o seguinte, é um ato processual que, quando você não consegue nenhum outro adequado, você entra com a petição inominada. Então, isso é que provoca a insegurança. A insegurança está dentro do próprio Supremo. Você olha para o Supremo, parece um tribunal internacional. O Tribunal Constitucional da Nação trata de comportamento, parece um tribunal constitucional que podia ser da França, da Inglaterra, da Argentina, porque é um tribunal de causas nacionais, internacionais, de causas universais, e não cuida das coisas concretas do Brasil. E quando cuida, muitas vezes, é de forma desastrosa, como foi no caso da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, que o ministro do Supremo, numa canetada, sem nunca passar nem perto de Roraima, cometeu um grave erro que os índios, Roraima e o Brasil ainda estão pagando até hoje. O Brasil tem feito más escolhas. O Brasil não tem compreendido, primeiro, esse mundo. O Brasil tem se fechado
O Brasil tem se voltado para si, ao invés de se abrir para esse mundo com problemas e tentar, junto com o mundo, encontrar algumas soluções. Então, é um país que tem perdido muito em termos econômicos, mas tem perdido muito também em termos de credibilidade internacional e de autoconfiança. A nossa autoestima ela tem declinado muito nos últimos anos. Não é do último ano e meio apenas, é de mais do que esse ano e meio, mas nesse ano e meio tem até se acelerado um pouco mais. Então, o Brasil que nós vivemos é um Brasil com uma série de problemas, alguns seus e alguns em virtude do mundo. Hoje, o senhor fez menção aí, o Supremo talvez seja aqui no Brasil, e o senhor tem mencionado coisas no mundo inteiro também, a maior fonte de insegurança jurídica. O próprio Supremo se revê com muita frequência num curto prazo por demais. Ou seja, a própria decisão do Supremo é revista logo ali a seguir, ou seja, isso não traz nenhuma condição de segurança sobre as leis brasileiras. Por que nós estamos nesse momento de completa insegurança, porque não se tem sequer o mínimo previsível? Olha, o ministro Celso de Mello, ele gostava muito de dizer que o poder do Supremo é porque o Supremo tem o poder final, tem a decisão final, tem a última palavra. E tem, e é verdade. Somente que, como o Supremo armou o seu processo decisório, a gente não sabe quando vai ser dada a última palavra. Você pega um pedido de vista, você não sabe se vai ser devolvido 10, 15, ou em 6 meses, ou em 4 anos. Então, não adianta ter a última palavra se você não sabe quando ela vai ser dada. Não adianta ter a última palavra se você não sabe por quem vai ser dada. Se é pelo relator, se é pelo plantonista, porque agora tem ministro de plantão, como a gente viu no caso passado, se é o relator, o plantonista, se é o presidente, se é a turma ou se é o plenário. Então, você imagine, você, num casamento, pede a mão à sua noiva. Aí ela diz, um momentinho, quanto tempo? Espera aí que eu vou consultar a minha sogra. Quer dizer, então, é mais... A interpretação é um fator natural que as pessoas discordem. Agora, não é natural um processo decisório onde eles discordam sobre as regras de tomar decisão. Isso que cria uma insegurança. E isso não depende de ser progressista nem garantista. Bastava um mínimo de consenso entre eles sobre procedimentos decisórios. Não precisa do Congresso, não precisa do Executivo, basta o próprio Supremo. O Supremo é quem decide as regras do Supremo. Em primeiro lugar, a crise de liderança a que eu me referi, ela se dá no jornalismo também. Sim. Ela se dá na universidade também. Né? Eu me lembro eu era garoto, eu morava na periferia de São Paulo, né? O sábado à tarde eu pegava um ônibus para ir até o centro da cidade, sabe para quê? Para comprar o jornal do domingo, para voltar lendo o jornal, e eu ganhava a minha noite de sábado, lendo as notícias que só estariam na banca no domingo. Né? E eu me formei ali. Eu li muita gente boa, muita gente de muita qualidade, muita gente... Isso tem desaparecido. Nós estamos passando por um processo de polarização que atingiu a imprensa, infelizmente. E daí nosso filtro em relação ao que a gente recebe da imprensa tem sido muito maior. Muito maior. Porque cobra-se muito, por exemplo, de nós analistas, um posicionamento político em relação ao que está acontecendo.
E exatamente o analista melhor nesse momento é aquele que não tem um posicionamento político. É aquele que é crítico ao governo quando tem que ser crítico ao governo e é crítico à oposição quando deve ser crítico à oposição. É aquele que também diz o que o governo está fazendo de positivo e também diz o que o governo está fazendo de negativo. E isso é feito. A opinião pessoal de um economista não deve influenciar principalmente a opinião política. Eu conheço vários economistas que erraram de maneira crassa, porque se utilizaram de um expediente político pessoal para fazer uma análise econômica. Por uma questão ideológica, Por uma questão ideológica. Avaliaram para mais ou para menos uma informação que não merecia a questão ideológica. Era Exatamente. Isso? A matemática não tem tempo verbal nem semântica. Exatamente. É isso, né? Os jornais, hoje a notícia ela é super perecível. A obsolescência da notícia hoje é impressionante. Às vezes parece que não tem nada mais velho do que o jornal de hoje, né? Porque você já viu tudo ontem, né? E ao mesmo só que naquele momento era interessante. A opinião ela custava muito caro, Piotr. Você imagina que você tinha que ser um cara muito rico para você ter um jornal, produzir um jornal e fazer com que esse jornal fosse impresso e chegasse na casa de todo mundo, né? O meio levava a concentração a uma elite e era uma elite também intelectualmente mais bem formada. Não podemos negar isso. Sim. Com a internet, o desenvolvimento tecnológico, e não é o caso de maldizer a internet, não é isso. Você teve uma mudança muito importante. Você teve a popularização. Hoje, você tem um teclado aqui na sua frente, como eu tenho o meu. Você escreve, você publica, alguém vai ler. Alguém vai ler. Nem que seja o seu amigo, mas alguém vai ler. E se você consegue alguma notoriedade, né, você vira influência. Né? Mas você não tem o mesmo preparo, né, que as gerações anteriores tiveram. Né? Só mudou o meio, mas houve uma depreciação do conteúdo. Acho que ninguém contava com isso, que essa coisa das redes sociais, que trouxeram um nível de exposição de opinião como nunca houve na história da humanidade. A gente não aprendeu a lidar com isso, não sabemos. Eu acho que nós temos um problema seríssimo de etiqueta. Falta as pessoas saberem como se comportar em redes sociais, né, o que aumenta a temperatura barbaramente. Ninguém pensa para ofender outra pessoa e não está ninguém interessado em discutir ideias. Eu estou discutindo se eu gosto de você ou não e já vou xingando de cara ali, né? E eu acho que o que falta é qualificar o debate. Cara. O debate não está qualificado. O debate está em quantidade, então, beleza. Nunca se discutiu tanto como se discute hoje em dia, inclusive política. A política que era uma coisa jogada para meia dúzia de interessados, né? A garotada entrou de cabeça, está todo mundo discutindo. Hoje em dia tem até aquela máxima que o pessoal diz aí que é engraçada, que eu não tenho a menor ideia de quem são os 11 jogadores da Seleção Brasileira de Futebol, mas eu sei o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Cara, se você falasse isso 10 anos atrás, imagina, hoje em dia mudou completamente. Mas o debate não está qualificado. 90% não saberia o nome de um ministro. Não, nada. Hoje em dia a gente sabe todos eles. Vai virar estrelas, né? No momento em que começa a ser transmitido aquilo. E as mídias sociais, cara. Quando o YouTube dá acesso a qualquer coisa que você ouviu uma notícia, eu vou para o YouTube na hora e assisto imediatamente aquilo. Então já começou a se criar um ambiente onde qualquer pessoa tem voz, portanto, a gente pode debater à vontade, né? Mas esse debate não está qualificado. Ao mesmo tempo que a gente está aqui falando durante uma pandemia, ao mesmo tempo que você tem a maior acessibilidade, inclusive para jovens, de conteúdos que normalmente eles não teriam acesso. Eu hoje tenho aí um número de seguidores que fazem perguntas para mim melhor do que faziam há 2 anos atrás, e eu respondo no canal do YouTube. Então, eu estou dizendo isso como um bem. Você tem uma ampliação de acesso, você tem a possibilidade de mais pessoas emitirem conteúdo, mas, ao mesmo tempo, a velocidade que isso circula e a acessibilidade do ponto de vista da emissão, eu nem estou falando da recepção, da emissão, não há dúvida que isso pode fazer mal. Isso pode gerar saturação, banalização, violência, como está gerando. Né? A democracia liberal está passando por uma pressão muito grande do ponto de vista dessa polarização infernal que as redes sociais causam, porque as pessoas, quando discutem política, sempre vão para o pau.
A ideia de que as pessoas discutem política no dia a dia para ser um eleitor crítico é quase um fetiche. É quase um fetiche isso aí. Vender sensatez é uma loucura hoje em dia, porque as pessoas querem comprar o chute na canela. Me perdoe a expressão, mas é o que eu tenho percebido, não é? A sensatez é um problema, é um produto raro. Ele sempre foi raro. Só que a maior parte das pessoas estava excluída disso. Estava excluída. Agora a maior parte está excluída. Essa sensação de falar que a informação demais faz mal, eu concordo com você que, antes de tudo, o acesso maior à informação, mais rápido. Você tem, por parte da emissão, você não tem mais, você tem nas grandes mídias ainda, mas você não tem nas redes sociais em geral aquilo que os jornalistas chamam de gatekeeping. Você não tem gatekeeping, você não tem editoração, você não tem responsabilidade, você simplesmente vai lá e posta o que quer, fala o que quer, ninguém é responsável por isso, certo? Essa mesma molecada que grita em rede social também pede um tipo de respeito social ao ser humano, etc. e tal. E eu acho que, de alguma forma, essas coisas vão convergir. Né? Na hora que a gente entender como qualificar o debate e começar a botar fora esses indivíduos quem extrapola, para qualquer dos lados, né? Eu extrapolo à direita, extrapolo à esquerda. Sim, esses claro. que extrapolam, esses dois extremos, eles não podem dominar o debate. E o que está acontecendo hoje é que eles estão dominando. Então, a turma, a maioria que está no meio ali, que a gente sensata, olha para aquilo, vê todo mundo se estapeando, aquela gritaria, ninguém escuta o que eu falo, porque estão gritando demais. Eu não consigo levar adiante a discussão, porque tem muito grito. E esses caras estão tomando conta. E a mídia vai para cima, põe a câmera neles, né? Dá microfone para eles e ocupa todo o espaço. Qual é o papel que você acha que tem, e eu falo isso com absoluta muita vontade, porque sou formado em jornalismo, minha carreira maior é no jornalismo. Você acha que a mídia tem papel relevante na realidade que nós estamos sofrendo por ter se desviado? Eu faço menção porque eu tenho uma honra enorme em dizer que os anos 80 e os anos 90, a imprensa brasileira formou a personalidade da sociedade do país, que deu muito subsídio, muita informação para compreender o seu papel, compreender o país, e fez isso de uma maneira muito competente. Talvez porque tínhamos vindo de anos de chumbo, ou seja, de muito pouca liberdade, e isso aflorou muito o desejo de fazer as coisas. Agora que nós não temos problema de liberdade de expressão, aliás, você fez menção disso com muita propriedade, todo mundo tem liberdade para falar o que quiser, do jeito que quiser, no momento em que quiser, apesar de não se responsabilizar, não entender o tamanho da sua responsabilidade. A mídia, às vezes, para usar uma expressão das próprias redes sociais, está apagando fogo com gasolina? Eu acho que está, eu acho que houve uma... Porque exagera, às vezes, na adjetivação, porque exagera, às vezes, em perseguição ideológica. Isso não era comum na própria mídia, nos mesmos jornais de mesmo nome, claro, com outras pessoas, dos anos 80 e dos anos 90. Havia uma ética que foi derrubada, né? A gente dizia que havia editor daquela época, mas que era o poder moderador dentro do jornal. Esse é o grande ponto. A humildade é no sentido que nós estávamos achando que nós tínhamos recursos para enfrentar todas as nossas dificuldades e que nada nos surpreenderia. Pois bem, nós somos vigorosamente sacudidos das nossas certezas científicas, religiosas, éticas, morais, enfim. Esse vírus tem sido um verdadeiro tsunami e que está escancarando um novo planeta, que eu costumo chamar de Terra 2, onde nada mais é como era antes. Do nascimento à morte, nada mais é como era antes. É uma vida totalmente distinta e que a gente estava fingindo, Adalberto, que não existia. A gente estava já usando velhas soluções para novos problemas. Agora, o efeito societário desta pandemia vai fazer com que nós tenhamos que aprender a lidar com a incerteza, porque a incerteza não nos abandonará, o intangível não nos abandonará, espero que não, e o lidar com a incerteza, lidar com o intangível é que nos dá um sentimento de humildade que você falou. Então, sim, acho que temos uma nova época que espero que nos deixe essa humildade, que o homem jamais abolirá o acaso, jamais abolirá, como falava o poeta Mallarmé. Nós sempre poderemos ser surpreendidos por um vírus e por boas coisas também podemos ser surpreendidos e que nós não temos o controle geral da existência humana.
Eu não sou apocalíptico, né, por natureza. Eu acho que um dia o mundo vai acabar, inclusive o sol vai apagar, mas isso é muito longe, né? Do ponto de vista histórico da espécie, eu nunca fui apocalíptico. Eu não acho que o mundo vai acabar amanhã. A espécie tem 250 mil anos, a gente já passou por situações terríveis, e essa tendência de achar que o mundo vai acabar me parece que tem muito a ver com o narcisismo contemporâneo, de achar que nós estamos vivendo tudo pela primeira vez, e na pandemia isso foi claro. Dentro da história das pandemias, essa é a mais feliz de todas. É claro que todo mundo que morreu é uma perda absoluta e uma catástrofe, mas do ponto de vista histórico comparativo, de todas as calamidades pandêmicas e epidêmicas que a gente viveu significativas, essa é a mais segura, a mais feliz, a mais organizada, e provavelmente vamos sair mais rápido dela. Eu estou dando esse exemplo para dizer que eu não acho que o mundo vai acabar. Por outro lado, é evidente que a dor que a gente sofre, que é contemporânea, faz com que a gente sinta a dor, né? Imagina a dor de quem vivia durante a Segunda Guerra Mundial. Imagina a dor de quem vivia os Eu uso massacres sempre esse exemplo. certo? Os massacres da Rodésia, os extermínios da Austrália e na Nova Zelândia. Imagina as dores que se sentiu quando veio gente aqui colonizar a América Latina e a América do Norte, todo mundo que morreu de gripe, morreu de peste, morreu de cólera. Quer dizer, a humanidade é uma espécie extremamente sofrida que desde a invenção do shopping center e da Disney acha que o mundo é um parque temático. Ele nunca foi um parque temático. Eu ouço diariamente pais e mães dizerem o que vai fazer com esse ano perdido do meu filho. Agora, a gente perdeu a perspectiva ao fazer esse tipo de análise de toda a escola básica, né? A escola básica tem 12 anos de duração. Pesquisas mostram que do 5º ao 8º ano pouco se acrescenta, e aí a responsabilidade é da instituição escolar, que represa muito, né, o aprendizado dos alunos com o seu método e a sua organização. Então, alguns meses fora da escola, o ano, né, letivo, não vai pesar tanto assim se a gente considerar os 12 anos. Então, neste momento, boa parte das famílias está pensando no prejuízo que teve. Eu tenho ouvido pouco falar do crescimento, da maturidade, da reflexão, da autocrítica, bem menos do que o tempo perdido. Então, notícias, né, da Europa, por exemplo, nos dizem que a juventude ainda não entendeu bem o que é isso, porque foi só flexibilizar um pouco que pronto, né? É como se nada tivesse acontecido e continuasse acontecendo. A lógica do individualismo, é isso, né, que a gente percebeu? Exatamente. A gente chegou a ver aqui no Rio de Janeiro, né, que aconteceu também nos bares. Então, falta oferecer a essa juventude essa perspectiva de coletivo, né, que ele faz parte de um coletivo e que sem o coletivo ele não é ele. É porque sempre a gente apresenta o coletivo como alguma perda pessoal. E é ganho, né? O coletivo nos oferece o ganho, nos oferece a oportunidade de sermos quem somos e sermos, inclusive, reconhecidos pelo próprio coletivo, pela própria sociedade. E esse é um ensinamento que falta muito na escola, porque as disciplinas humanas foram sendo rejeitadas em função da prioridade das técnicas. Professor, só me permita começar, talvez, com a pergunta que mais incomoda as pessoas que querem avançar no planeta. O que o senhor acha que agora, em pleno século XXI, nós estamos em 2020, já no século XXI, o que o senhor acha que ainda nós estamos discutindo racismo como talvez discutimos lá atrás, praticamente um século atrás, ou há pelo menos dezenas de anos atrás? Talvez essa limitação humana de poder avançar para além das suas potencialidades, não é? Nós, ao longo da história, conhecemos que quando as sociedades elas evoluíram porque, primeiramente, houve uma transformação espiritual, houve uma transformação interna
e houve uma transformação transcendental muito importante no indivíduo e nessa sociedade. Foi só por conta disso que as amarras foram liberadas e essas sociedades conseguiram avançar do ponto de vista civilizatório. E a nossas sociedades, e a nossa sociedade em especial, está amarrada ainda nessa limitação espiritual, nessa limitação de transcendentalidade, e por conta disso, aquilo que eram realidades objetivas do passado, aquilo que já contradizia, que já se opunha, que já agredia todos os sentimentos e os fundamentos de civilidade, não é, do passado, ainda nos mantém amarrados, ainda nos mantém limitados, ainda nos mantém impossibilitados para dar esse salto civilizatório. Você sempre põe a discussão da diversidade, ou quando se discute racismo, quando se discute inserção, sempre de uma forma muito para provocar avanços. Como é que você tem acompanhado esses últimos debates sobre o tema, alguns até extremamente radicais, com movimentos radicais? Você que caminha justamente buscando avanços, como é que você tem visto isso? Bom, Piotr, eu tenho que te falar que, primeiro, as discussões precisam acrescentar. Porque quando a gente discute e a gente não consegue chegar a um consenso, o que a gente faz é um retrocesso, na minha opinião. Né? A gente precisa abrir o diálogo, escutar, né? Então a gente precisa escutar e depois a gente também precisa falar. Eu sei que os avanços não têm sido na velocidade que as pessoas negras gostariam, como eu gostaria. Toda mudança, né, ela vem com uma diminuição de velocidade. Nós chegamos num ponto mundialmente que eu acredito que os holofotes estão muito direcionados para a questão racial, né, dentro do mundo inteiro, principalmente depois da morte do George Floyd, que eu acho que é um acontecimento. Então, assim, foram vários acontecimentos naquela semana que deflagraram a questão racial nos Estados Unidos, e isso acabou movimentando para o mundo. E uma das coisas que eu falo a gente já tem um problema sim no Brasil. O Brasil é um país de um racismo estrutural muito grande, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem perceber o quanto esse racismo estrutural atrapalha o nosso próprio desenvolvimento. E uma das coisas que eu digo o dia que todos tivermos as mesmas chances, que a gente se desenvolver, o país será outro. Né? Então, o que eu acho que a gente está falando aqui é para um futuro muito melhor para todas as pessoas. Para as pessoas negras e para as pessoas não negras. Eu acho que a impunidade é o maior alavancador desse tipo. Impunidade. Porque o homem só vai preso se ele cometeu um feminicídio, que é quando ele mata a sua companheira. Aí ele vai preso porque ele cometeu um feminicídio, logicamente, ele vai ser preso. Mas ele pode quase matá-la, mas ele não vai preso. Ele vai responder liberdade, ele vai pagar cestas básicas, ele vai ter uma pena muito simbólica para isso. Então, na minha opinião, as campanhas para enfrentamento da violência contra as mulheres são feitas para as mulheres se protegerem da violência, não é para que os homens não agridam as mulheres. O foco, na minha opinião, está completamente errado. É claro que é bom você saber se proteger, mas por que não mudar esse foco e falar, homem agressor, se for agredido, essa vai ser a punição, essa e essa. Ele vai pensar duas vezes, mas ele pode bater, mas ela começa a se precaver disso, né? Não é legal, acho que não é uma forma de coibir errada. O racismo anuançado é essas formas subliminares e mesmo atualizadas com o qual o racismo tateia e ressoa para dentro das estruturas, de modo que ninguém vê, que ninguém nota, que ninguém se posiciona, mas que, ao final, ele produz os seus resultados. Não é? Então, por exemplo, para essa realidade que você está noticiando, olha, mas como é que se pode, num país de miscigenados, em que esses miscigenados são 54% de negros e 45% de brancos, como é que pode, diante dessa realidade fática, esses números não estarem para dentro das empresas, ou esses números não estarem representados equanimemente para dentro das empresas? É porque existe uma trava, existe um muro que, subordinado a esse tipo de atitude, de pensamento e de valor, impede que isso se manifeste.
Eu acho que vem do machismo estrutural que a gente vive e se acostumou com essa desigualdade de gênero, de poder do homem sobre a mulher, que a mulher pode menos, que a mulher é menos inteligente, que ela é menos capaz. É uma hierarquia mesmo, né, de gênero. Mas já não tem mais, não cabe mais esse tipo de comportamento. A gente precisa desmistificar esse machismo, entender que somos pessoas, né, homem e mulher, cada um com a sua história, cada um com a sua capacidade, e não tem mais como suportar esse tipo de agressão, de violação, inclusive o que você falou na paridade de salários, né? Por que uma mulher tem que ganhar menos do que um homem se ela é tão capaz? É justamente por ser mulher. Então a mulher sofre por ser mulher. Eu acho que o Brasil, se ele não repensar o futuro através da educação, a gente não chega em lugar nenhum. Você sabe que eu venho de comunicação, de marketing, de live marketing, e a gente adora benchmark. Quando a gente olha para a China e olha a educação, né, uma coisa, comparando com a outra, você fala, foi aonde eles colocaram o investimento, na questão educacional. E a gente aqui no Brasil ainda não está com essa visão de colocar, né, o conhecimento e a nossa energia na formação das pessoas. E, para mim, de fato, é isso que vai fazer a diferença no futuro, que vai fazer com que a gente consiga chegar, porque a gente discute cota, discute. Porém, qual que é o mundo ideal? Quando a gente não tiver mais cota. Sim. E como que eu faço para não ter mais cota? Eu tenho que investir numa boa educação, eu tenho que dar exemplos de pessoas que sejam formadas, que conseguiram chegar a gerentes, que conseguiram chegar a diretores, que sejam donos das suas empresas, para que as pessoas negras lá atrás falam, não, se ela conseguiu chegar, eu posso sonhar também em chegar lá e me esforçar para isso. Porque eu vejo nos programas de primeiro emprego, associando estudo e trabalho desses jovens, a grande solução para o Brasil. E não há, neste momento, no governo, sequer uma parada, um tempo maior para estudar isso, que pode ser a grande solução dos problemas sociais brasileiros. Eu, da mesma forma que tem o Bolsa Família, você teria o Bolsa Primeiro Emprego, vamos dizer. Eu garanto para você que com 5 bi por ano, você faz um programa maravilhoso, né? E isso não tem sido feito. Então, esses jovens estão muito desesperançados e eles não estão sendo ouvidos. Isso acho que causa uma grande preocupação como cidadão e isso pode estar criando uma situação meio explosiva para o futuro. A votação da Comissão de Educação. A educação o nosso problema com a educação é a nossa perspectiva de longo prazo. Nós já temos um problema de produtividade que é afetado pela falta de educação que nós temos no Brasil. Ou seja, nós temos uma demanda hoje, por exemplo, na área de computação, na área de programação, que não consegue ser cumprida. Falta gente qualificada. Não é gente formada, falta gente qualificada. E daí quando a gente fala a questão da educação de longo prazo, o maior temor que nós temos aí é de longo prazo, porque nós temos dois espectros de análise. No curto prazo, nós sabemos, a recuperação é boa, tal, mas no longo prazo nós temos preocupações assim, assado. E uma delas é a educação. É a falta de um ministro mais sério, por exemplo, de colocar pautas de longo prazo, um programa nacional de educação, uma coisa que envolva todos os entes federativos, desde o federal até o municipal, de que haja metas, de que haja alguma coisa. Não há um plano de educação no Brasil, e isso no longo prazo será um problema gravíssimo, como já foi no passado recente. Sim, claro. Nós estamos sofrendo, inclusive, as consequências da inação de décadas atrás. E quando nós dizemos produtividade, às vezes as pessoas, eu vi já as pessoas dizendo assim, a Noruega está dizendo que vai fazer a semana de 36 horas. A produtividade deles permite. Seja produtivo. Se você for produtivo, você pode fazer uma semana de 10 horas. Se você produzir o suficiente. E não é trabalhar que nem louco, porque se você conseguiu trabalhar 10 horas e produziu, é essa que faz a diferença. É uma brincadeira que eu digo muitas vezes, quando a gente vê lá, tem um videozinho que aparece muito na internet, que é uma pessoa com um carrinho pintando faixas na Itália, faixas de trânsito. Sim. E ele tá andando lá tipo a uns 20 por hora e pintando uma faixa atrás da outra, todas simetricamente perfeitas, em alta velocidade e tal.
E aí mostraram no Brasil. 7 pessoas pintando uma faixa. Isso é produtividade. Isso é produtividade. Eficiência, produtividade, questão de mão de obra. As pessoas percebem, falando em produtividade, eu sem querer isentar as responsabilidades da classe política ou de governo, seja desse ou daquele, eu não tenho também uma sociedade leniente consigo próprio, que em algum momento que deixa de fazer o que ela tem de fazer de melhor, de se dedicar mais, de dar sua contribuição, porque não dá para colocar, embora Brasília tenha uma culpa gigantesca de problemas nacionais, e nós sabemos que é gigantesca mesmo, nem tudo é culpa de Brasília. Eu tenho empresários atuando de forma equivocada, eu tenho professores que vão lá e dão uma meia aula, não dão aula inteira, e ele foi pago pela aula inteira, se ele não está contente com o salário, ele pode se demitir, mas enfim, às vezes ele tem gente que tem condição de fazer melhor, não está fazendo também. Sim, mas isso é produtividade também. Ou isso seja, tudo é produtividade. E eu digo o seguinte, se você tem um filho em escola pública e você nunca foi numa reunião de pais e mestres, boa parte da culpa da educação do seu filho também é sua. A escola é um espaço muito importante para os alunos durante toda a escola básica, né? Porque representa o mundo para eles. Porque eles vivem na família ou em grupos associados à família, e a escola é o espaço público que eles frequentam, né? É na escola que eles vão aprender o senso de lei, ou seja, existem leis e elas existem para nos proteger. É na escola que ela aprende a exercitar o coleguismo, tão em falta hoje em dia, né? Porque, inclusive, as escolas renunciaram a isso. Tanto que boa parte delas chama os colegas de amigos, que é uma confusão enorme, porque o amigo é da vida privada e o colega é da vida pública, né? As empresas estão cedendo à pressão do tráfego nas redes sociais, a imagem que a empresa tem no marketing. O marketing digital é a métrica mais precisa que cada vez mais existe para você medir o engajamento dos consumidores com você, né? E isso faz muito barulho. E muita gente tem acesso a isso. Então, você tem reações que estão muito longe de reações que levam em conta certa educação doméstica, uma certa tolerância com a posição oposta. Agora, ao mesmo tempo, as empresas estão sendo cobradas daquilo que é um certo papel republicano do mercado, que é o mercado dar chance a pessoas e grupos que não tinham chance por uma questão de preconceito. O preconceito existe. Né? Um dos problemas de discutir esse assunto é porque não há dúvida que existe racismo. Sem a gente precisar ir tão longe e analisar todo o processo, é óbvio que existe. E no caso do Brasil, está vinculado diretamente ao empobrecimento. Mas mesmo com a formação melhor de, por exemplo, a população negra do Brasil, especificamente do Brasil, ainda assim você tem dificuldade de encontrar espaço de trabalho. Então, eu não vejo no mundo empresarial como um problema monstruoso a tentativa de você incluir pessoas de grupos como dos brasileiros negros dentro de espaços de trabalho, uma vez que, ao entrar, eles também tenham que dar resultados como todo mundo, né? Eu acho que a grande exclusão de uma maioria que o mercado de trabalho já preparou é a exclusão dos dinossáuricos, que você falou. Né? Agora as empresas têm carreiras meteóricas de meninos e meninas que viram CEOs com 39 anos. E como você bem falou no tempo seu de redação, quer dizer, uma pessoa que tinha 70 anos, ela tinha uma experiência de vida que um CEO de 35 não tem. Então, o jovem ele é mais rígido, ele é mais inexperiente, ele acredita mais em teoria, enquanto a pessoa que tem mais experiência sabe que o mundo não cabe na teoria. A idade ajuda você a ser um pouco mais tolerante com as sombras que existem na vida. Doutor, quando eu era criança, eu me lembro de assistir a um programa apresentado pelo Carl Sagan, e ele dizia, diante dos problemas que a humanidade tinha naquele momento, eu acho que dos anos 80, se não me engano, ele dizia que ele sonhava que a gente tivesse logo contato com extraterrestres, porque daí não haveria mais razão para a gente ter guerra. A gente estava no auge da Guerra Fria. Então não haveria razão para terráqueos brigarem contra terráqueos, porque daí a gente teria, digamos, que lidar com povos de outros planetas, ou seja, teríamos que nos unir. A gente não precisou
de povos alienígenas para a gente perceber que a gente está no mesmo barco. O senhor acha verdadeiramente que a sociedade ou a humanidade como um todo vai mudar a percepção de si própria daqui a algum tempo, quando o vírus for só uma saudade ou pelo menos uma lembrança, que já não é mais um problema porque temos vacina para isso? Ou a gente vai ter que viver com essa lógica de que podemos a cada momento ser atacado por alguma coisa biológica que nos coloca num patamar de igualdade, em alguns termos, uma igualdade que não se vê há muito tempo? Eu vou te dar uma resposta para um cientista das humanidades, não muito científica, porque eu não posso esconder a minha parcialidade na resposta. Uhum. Então, eu prefiro dizer que eu voto no time que aprenda alguma coisa desse tsunami pelo que a gente está passando e que a gente não saia dessa pandemia da maneira que a gente entrou. Será, a meu ver, um atraso de vida muito grande se nós voltarmos a nossas políticas focais, como eram até antes da pandemia, desconhecendo a globalização que a gente vive. Os políticos, a meu ver, foram muito responsáveis pela cegueira da pandemia, porque eles pensam focalmente no mundo global. Então, eu espero que esse verdadeiro reset pelo qual a humanidade está passando nos deixe como legado a experiência da vida solidária, no sentido da articulação das nossas solidões uns com os outros, do achatamento da verticalidade, quer dizer, nós estamos todos no mesmo barco e é necessário para a sobrevivência de cada um de nós o que está acontecendo com o outro. É um pouco invertendo a ordem iluminista que dizia a minha liberdade começa quando termina a sua, é mais assim, a minha liberdade começa quando começa a sua. Então, nós temos que aprender a viver nesse novo mundo e ele é frágil, porque ele não tem grandes bandeiras de união, ele é frágil, ele é baseado na solidariedade entre as pessoas, todas elas iguais frente à dificuldade da sobrevivência humana. E com muita facilidade, esse lado social pode se transformar numa convulsão social. Então, temos que tomar cuidado de nós mesmos, porque nada nos é dado, vamos ter que construir essa sociedade a cada momento, temos que tomar muito cuidado com tudo isso, mas eu espero que a gente aprenda e eu, então, te respondo que eu acho que sim, nós seremos diferentes.